Glória a Deus. Toda honra, toda glória, Senhor, todo louvor ao Teu nome. Aleluia. Você que está aqui, você que está em casa, coloque a mão na altura do seu coração, ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é a boa terra e que a Tua palavra é a boa semente. Semeia a Tua palavra, Senhor, sobre a minha vida, porque eu sei que a Tua palavra tem o poder de transformar a minha história. Fala comigo, Senhor, esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Você pode se assentar. Você que está em casa, queria convidar você para abrir sua Bíblia. Aqui não está vindo o retorno, não tenho aqui ainda. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Eu quero meditar sobre uma palavra. O tema é muito amplo, mas eu quero ver até onde eu consigo chegar. Amém? Sobre como vencer o desânimo. Você já ficou desanimado alguma vez? Tem hora que as circunstâncias ao nosso redor nos deixam desanimado. Como vencer? A gente tem que aplicar uma fé firme e uma decisão firme para mudar de atitude, de comportamento, de postura. A gente olha a palavra de Deus e vê Jesus nos ordenando a tomar decisões, atitudes, posturas. Amém? Porque nós precisamos aprender a exercer o controle das nossas emoções. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Você não durma não, viu? Estamos um pouca gente. Povo de Deus, vocês que estão nos assistindo, foi liberado para estar no culto. Você pode começar a voltar para a igreja, viu? Ah, pastor, tenho medo do corona. Tenha medo daquele que pode mandar a tua alma para o inferno. Do corona você não tem que ter medo, não. Você simplesmente faça o que tem que fazer e volta para a igreja. O que é que tem que fazer, pastor? Usa máscara, higienização, distância. Estamos aqui obedecendo esse critério e assim estamos fazendo. Volte para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Jesus sabia que nós iríamos passar por aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se anime, Jesus está dizendo. Controle a sua emoção. Se anime. Amém, igreja? Glória a Deus. Ainda 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Veja, o apóstolo Paulo está aqui tratando de uma série de emoções e fazendo o contraponto, uma coisa e a outra. Nós podemos passar por aflição, por lutas, podemos passar por tantas coisas, por angústias, porém nós temos que compreender quem somos em Cristo e avançar em nome de Jesus. O que é desânimo? A definição de desânimo. O que é desânimo? O dicionário diz que é estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalento, desanimação, alguém que está esmorecido. Sabe aquela pessoa que diz: eu entreguei os pontos, acabou. Não entra nessa que não vale a pena. Amém? Você já se sentiu ou se sente desanimado? Tem uma palavra de Deus para você. Se anime no Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem algumas coisas que eu preciso entender para poder vencer o desânimo.
Eu preciso compreender algumas coisas importantes. Como é que eu venço o desânimo, pastor? Eu tenho que ser objetivo. E eu vou ter que ser objetivo, inclusive, nessa palavra, para não gastar muito tempo aqui. Vamos lá, primeira coisa. Reconheça o seu estado de desânimo. A gente, para poder vencer um problema, seja ele qual for, eu tenho que reconhecer como eu estou. Tem gente que precisa ir ao médico, que não está bem de saúde, mas diz, não, tem nada a ver, é só uma dorzinha. Eu não vou ao médico coisa nenhuma. Eu não vou me cuidar, não vou fazer nada disso. Enquanto a pessoa trabalha essa autonegação, ela fica negando o problema, negando a existência da dificuldade, ela não pode ser tratada, não pode ser curada, não pode vencer a dificuldade. A pessoa tem que ter a realidade de encarar a dificuldade, de encarar a situação que está vivendo, sabendo que a partir daí ela vai conseguir vencer a dificuldade. E o desânimo, eu tenho que saber disso, tenho que tomar consciência, tenho que saber que estar desanimado, como outros comportamentos, é mau hábito. E eu preciso corrigir isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Preciso ser objetivo com aquilo que eu estou lidando. Espera um pouquinho só. Está certo? Não, está errado. Mas eu estou acostumado. É uma coisa tão interessante que você pode praticar isso com a criança. Você já viu a criança mal-humorada ou não? É engraçado, se você der corda e der asas, aquilo vira uma coisa indomável depois. Mas se você for firme e falar, para com esse mau humor, para com essa cara feia, tira essa cara, você começa a ter posicionamento e a criança muda o comportamento. Por quê? Porque certas coisas nos hábitos da nossa vida determinaram a maneira que a gente está vivendo, porque nós não ajustamos a nossa vida direitinho. E nós precisamos tomar essa consciência. Olha, eu tenho um problema e eu preciso tratar isso. Ah, eu sou assim mesmo. Já viu alguém falar dessa maneira ou não? Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você é mal acostumado. Você tem um mau hábito de comportamento. E precisa mudar isso em nome de Jesus. E o desânimo é algo tão terrível que nos tira de conquistas violentas. Por quê? Porque o desânimo tem a ver exatamente com essa situação emocional do meu coração, da minha vida. Tem momentos que eu vou me sentir mal, mas eu não posso me entregar. Amém? Mas eu tenho que identificar, opa, isso aqui é desânimo. Isso que está acontecendo comigo é desânimo. Você já recebeu uma notícia terrível e que parece que tira as forças? Já ou não? Sim. E naquele momento você não fica desanimado, você fica pensando, o que vai ser da minha vida? Alguém já passou por isso? Quem não passou por isso? No momento deste crise, de tanta conversa e tal, o ânimo do povo fica abatido. Ah, eu vou fazer alguma coisa, mas mas eu não sei, não estou com muita vontade, eu queria ficar dormindo, eu queria me entregar. Alguém vai chamar isso de um princípio de depressão? É por aí mesmo que caminha a coisa. Ah, mas eu estou tão desanimado e tal. E Jesus sabia que a gente ia ter aflição, ia ter luta, ia passar por prova, por perseguição, por angústia, por batalha. Mas o campo de batalha que mais a gente entrega mesmo, se entrega, é derrotado, é no campo emocional. Outro dia eu já falei um pouco sobre isso. E o desânimo é uma dessas emoções que, de alguma maneira muito violenta, tenta nos impedir de avançar. Se você não aprender a vencer o desânimo, a reconhecer que ele existe na sua vida e encarar isso de frente, você vai ficar para trás, vai ficar no meio do caminho, vai se prostrar, não verá Deus agindo, Deus fazendo coisas tremendas na sua vida. A gente olha lá para Josué e o Senhor fala assim, tem bom ânimo, ser forte, ser corajoso, tenha ânimo.
Jesus nos ordena ter um bom ânimo. Amém, irmãos? Segunda coisa, você tem que descobrir quais são as causas do seu desânimo. O que ocasionou desânimo na sua vida? Por que você está desanimado? Foi uma notícia ruim? Foi algo que aconteceu que você, enfraqueceu, se entregou? É um problema financeiro? É um problema familiar, relacionamento? É um problema profissional? O que é que aconteceu? Alguma doença? Tem gente que é desanimado por hábito mesmo, né? Se encosta, fica lá cozido, pode ser um estresse por algum problema muito grave, que você está muito ansioso, muito preocupado, que está atrelado a um outro sentimento, e você acaba desanimado. Pode ser um desânimo espiritual por conta do pecado. Irmãos, aqui é uma coisa importante. O cristão, ele se anima em Deus, com os recursos, e nós vamos falar ainda, que Deus nos dá na sua palavra. Amém? Agora, quando eu conservo o pecado na minha vida, não tem como me reanimar em Deus. Davi, quando estava numa luta tremenda, os seus soldados queriam tirar a vida dele, ele tinha passado por uma crise violenta, por uma dificuldade, porque quando você passa por um problema, mas você tem depósito espiritual, você tem relacionamento com Deus, você está na presença de Deus, a coisa fica diferente. Você sabe que está passando por algum processo, porém, em Deus você tem recursos para vencer. Alguém diga amém? Amém? Porém, quando nós estamos passando por uma dificuldade, e o pecado está ali, e nós não tratamos aquilo, você entende que aquela crise que você está passando, e o teu desânimo tem uma origem, e precisa ser tratado. É a origem do pecado, que afeta a tua vida espiritual. Sem vida espiritual, irmãos, nós não conseguimos avançar muito. Glória a Deus, porque quando nós descobrimos isso, a causa do desânimo, o que me levou a ficar desanimado, eu começo a saber o que fazer para tratar. Se eu estou desanimado por causa que estou com medo, então eu tenho que tratar o medo. Medo do quê? Tenho medo de que algo me aconteça, mas por que eu estou com medo? E eu tenho que ir atrás disso e trabalhar isso dentro da palavra de Deus, dentro do contexto da palavra de Deus. Amém? Assim tem que ser. Então, eu tomei duas atitudes aqui importantes. A primeira, eu reconheço que eu estou desanimado. Isso não é nada, é assim mesmo. Não, estou desanimado. Por que eu estou desanimado? Qual é a origem? Qual é a causa do desânimo? Eu preciso identificar isso com muita objetividade. Amém? Agora, eu identifico a causa. Eu sei que estou desanimado, identifico a causa. O que devo fazer? Talvez você me pergunte, eu quero falar um pouquinho disso aqui, são algumas coisas bem objetivas. Bom, se eu tenho falta de motivação, se eu estou desanimado, eu não estou com aquela motivação toda, que parece que de vez em quando a gente perde toda a motivação. Algumas vezes a nossa motivação é correta, outras vezes a nossa motivação está errada. E quando você lê a palavra, você descobre uma coisa importante, que uma das coisas que chama a atenção de Deus, no nosso relacionamento com Ele, é que Deus sonda a nossa motivação. Amém? Por que eu faço o que eu faço? Estou fazendo isso por quê? Estão me entendendo bem, irmãos? Eu sirvo a Deus, mas serve por quê? Qual o teu objetivo? Qual é a intenção real que está atrás daquilo que você está fazendo? A minha motivação está correta? E eu preciso ser objetivo sobre essa questão da minha motivação, porque tudo que eu faço para Deus,
ou tudo o que eu faço, a Bíblia diz em Colossenses 3:23, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Amém? Eu preciso entender que a minha vida, tudo na minha vida, tudo, lá no trabalho, onde eu estou fazendo, estou trabalhando pelo salário no final do mês, motivação errada. Eu devo fazer como quem faz para o Senhor, aonde eu estiver. Eu vou falar uma coisa para você com muito amor. Quem faz para o Senhor, faz o melhor. O problema é que as pessoas não entendem isso. Muitas vezes a única motivação que a pessoa tem é o salário no final do mês. Se alguém puder pegar o controle do ar e desligar esse ar para mim, por gentileza, me faz esse obséquio. Quando eu entendo o que é que eu tenho que fazer, para quem eu estou fazendo, a minha motivação muda. Eu preciso acertar primeiro como é que anda a minha motivação, para quem eu estou fazendo. A minha motivação de tudo que eu faço tem um interesse. Qual é o interesse? Qual o objetivo? Como é que eu faço isso? Para quem eu estou fazendo? Com que coração eu estou fazendo? Amém, irmãos? É muito importante entender isso. Eu estou fazendo para o Senhor, né? Você casou, lá no casamento, você está fazendo para agradar a tua esposa, porque você quer alguma coisa em troca? Ou você está fazendo por amor? Como quem faz para o Senhor? Entende? Nós temos um problema muito grave. A maioria das pessoas tem um problema de audição. Até alguns escutam bem, mas na hora de colocar em prática é muito lento. Quase desassocia a prática da palavra com aquilo que crê. Eu escutei, o pastor falou, li na Bíblia, tudo certo, aquilo está tudo certo na minha cabeça. Na hora de praticar, está tudo errado, porque eu não faço aquilo que eu aprendi. A minha motivação tem que estar correta. Amém? Uma segunda coisa, pode ter a origem da desmotivação, pode ser um problema financeiro. Aí eu tenho que pedir ao Senhor sabedoria para administrar. A questão financeira é muito delicada. Muita gente entra em profundo desânimo por conta da situação financeira. Agora, por exemplo, todo esse tempo sem trabalhar, sem poder vender, sem poder comercializar, sem poder ter o salário direito, alguns com problemas, enfim, muitas áreas. E ainda nós não vimos o tamanho do problema. Muita gente vai ficar desanimada. Eu me lembro do plano Collor, na época, que foi confiscado as finanças de todo mundo que tinha dinheiro no banco, aquela coisa toda. Teve muita gente que tirou a própria vida, entrou num desespero, num desânimo. Muitas pessoas suicidaram-se, porque não tinham a perspectiva correta, porque foram pegos de surpresa. De repente, tudo que tinham virou nada. Você imaginou que crise, que luta. Então, o motivo era financeiro, e eu tenho que tomar cuidado com isso. E eu preciso entender, mesmo que eu esteja passando por motivo financeiro, eu preciso ir para a palavra de Deus e crer na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai me respaldar. A Bíblia diz em Filipenses 4:19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quem vai suprir é o Senhor. Irmão, em toda essa crise, eu não sou uma pessoa que nasci ontem. Eu não nasci ontem. Tenho discernimento para entender muita coisa. Eu estou enxergando o problema a quilômetros de distância. Pastor, mas o que é que te motiva? Motiva exatamente isso. Quem vai suprir a minha necessidade não é minha capacidade, não é o meu emprego.
não é a minha empresa, não é o meu apego ao dinheiro, e tampouco o dinheiro que está guardado. Você está me entendendo? Quem vai suprir a nossa situação financeira é aquele que pode fazer isso, o único que pode. O que eu posso fazer? Eu posso buscar o Senhor. Mas o que eu posso fazer? Posso trabalhar e confiar em Deus, e esperar. Agora, no meio da crise, no meio do problema, uma coisa urge. Qual que é? Gerir com mais responsabilidade. Agora estou aí numa situação, saio por aí gastando e fazendo. Não é hora de fazer isso, é hora de administrar, de saber conduzir bem o que pode. Pastor, mas do jeito que a coisa está, eu não consigo ter o mesmo padrão de vida. Então, uma boa notícia para você: você precisa fazer ajustes necessários. Amém? E ajustes são ajustes. Tem que cortar, e toda vez que corta, dói. Agora, eu preciso entender que Deus é que vai me dar, que vai me suprir, mas Ele também requer de mim responsabilidade com aquilo que Ele tem me dado nas mãos. Amém, irmão? Eu vi isso muitas e muitas vezes. Gente chegava para mim: pastor, estou passando por necessidade, com dificuldade e tal, estou isso, estou aquilo. Daqui a pouco, falei: ué, mas você não estava com necessidade? Como é que você foi para a praia? Eu dei um jeitinho. Mas por que não deu jeitinho para pagar a conta? Estão me entendendo, irmão? Tem muita gente que age com responsabilidade. Por quê? Porque não quer abrir mão de um determinado prazer, quer continuar naquele comportamento, porém não lhe é permitido, a própria circunstância não lhe permite, e tem que ter responsabilidade nisso. Lógico que isso traz desânimo, quando você olha e fala assim: puxa, como que eu vou resolver isso? Eu preciso me apegar ao Senhor, crer na sua palavra e fazer os ajustes necessários. Amém? Amém? Mas eu não queria abrir mão desse luxo, dessa mordomia, desse conforto. Eu não queria abrir mão disso. Tem momentos que a gente tem que abrir mão. E não tem outro jeito. Tem que aquietar o coração, tem que sossegar o coração, baixar a bola, até a tempestade passar. Entenda uma coisa importante: o junco nos ensina algo no meio da tempestade. O junco é aquela planta que dá no meio da água, ali na beirada, que tem um pendão. Quando vem a tempestade, o junco ele dobra facinho. Deu um ventinho, ele e fica ali dobrado. Todo mundo fala: morreu. Morreu nada, passou a tempestade, melhorou a coisa, ele levanta de novo. Sabe se modelar no meio da crise, no meio da dificuldade. Uma coisa importante para a gente entender aqui: a falta de descanso, muitas vezes, a gente precisa descansar no meio da crise, no meio do problema. Pastor, é terrível, não consigo. Não consegue porque está desesperado de coração. Descansa. Descansa no Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Descansa. Toda vida que você tentar pegar todos os problemas da vida, e eu já caí nessa armadilha, irmãos. E não faz muito tempo que eu enxerguei que eu estava angustiado, pensando o que vai ser. Sabe, nos projetos de Deus, tudo que Deus planejou vai se cumprir. Amém? Tudo. Se você está dentro dos projetos de Deus, vai se cumprir. Se você está dentro do propósito do Senhor, vai se cumprir. Não tem nada e ninguém que possa impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer. Pastor, e o corona? E daí? A Bíblia diz que Jesus é o nome que está sobre todo nome, todo joelho há de dobrar-se perante o Senhor, e toda língua há de confessar o nome de Jesus. O que é o nome, irmão? Agora é corona, depois é câncer, depois é isso, depois é aquilo, e daí? E daí eu continuo confiando no Senhor. Êxodo 34, 21, está escrito assim: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Aqui está dizendo exatamente que tem o tempo de trabalhar, mas tem o tempo de descansar. E eu vou falar uma coisa: quando a gente não descansa,
a gente acaba ficando pior, por falta de descansar. Amém? Tem momentos que fala assim, sabe de uma coisa? Problema, dificuldade, dá licença um pouquinho, porque eu preciso dormir. Tem gente que não consegue fazer isso, porque pensa que tem que ficar acelerado. Irmãos, descansar é necessário. Não é dormir o sono eterno, ficar lá e não levanto mais, cobre a cabeça e fica, não, tem que descansar. Uma outra coisa, a falta de fé, e aí é um problema muito sério para aquele que é cristão. Por quê, pastor? Porque não alimenta a sua fé. Como que a fé, ela cresce? Essa fé que me faz descansar, essa fé que me faz confiar, essa fé que me faz crer que Deus tem o controle de todas as coisas. Falta de alimento espiritual. Vou dar mais um toque aqui para o pessoal, volta para a igreja, vem. Gente, vocês vão ficar absurdados, que tem gente que já deixou de ser crente no meio da crise. Irmão, eu passo crise há 40 anos, eu vejo crise acontecer. E no meio da crise, seja ela familiar, seja ela emocional, financeira, qualquer tipo de crise, saúde, qualquer tipo de crise, as pessoas por qualquer coisa chuta tudo. Desanima, volta atrás, desiste, para. Sabe qual que é a estatística? Que as pessoas que começam um projeto, em qualquer projeto, somente 30% termina, 70% desanima no meio do caminho. Eu disse meio do caminho porque não termina mesmo. Pode fazer essa estatística, vê lá na faculdade, entra aquele monte de gente, quando vai vendo, vai diminuindo. Cadê a turma? Tem lá meia dúzia da turma. Quando tem? Porque as pessoas não são perseverantes, não desenvolveram um caráter de fé. Ora, como vem a fé, pastor? A Bíblia diz, Romanos 10:17. É assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Agora, tem alguma coisa que desanima muito as pessoas, chama-se preguiça. Tem muito preguiçoso nessa geração atual, que não gosta de trabalho. Não gosta de trabalho. É uma geração que não se acostumou. E olha o que diz a Bíblia, Provérbios 6:11. Vai ter com a formiga ao preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão a tua necessidade, como um homem armado. Eu preciso entender isso, irmão. A gente tem que ser pessoa dada ao trabalho. No meio da crise, no meio da dificuldade, continue trabalhando. Não pare aquilo que você tem que fazer. Tem pessoa que só faz a coisa que estou sentindo vontade de fazer, agora eu faço. E a gente não pode ser assim, com vontade ou sem vontade. Nós temos que ter sabedoria e sobriedade. Temos que fazer o que fomos chamados para fazer. Você quando vê o problema, vê a dificuldade, você tem que avançar em nome de Jesus. Vai chegar no momento que o desânimo vai olhar para a tua cara e vai falar, não tem jeito, não consigo vencer esse cara aí. Está me entendendo bem? Está no tempo, o tempo está bom? Trabalha. O tempo está ruim? Trabalha também. Está tudo a favor? Trabalhe. Está tudo contra? Continue trabalhando. São coisas básicas que a palavra de Deus nos passa, nos ensina. Mas se nós aprendêssemos isso e colocássemos em prática,
ninguém mais iria nos vencer em nada, nós iríamos vencer em tudo. Eclesiastes 9:10 diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vai chegar um momento que não vai dar para fazer mais nada. Por quê, pastor? Porque morremos. Acabou a obra. Acabou. Eu estou esperando a coisa melhorar. Fica esperando sentado, porque de pé você vai cansar. Você vai ter que trabalhar para melhorar a coisa. Você vai ter que correr atrás. Esse tempo aí de corona foi um tempo de luta, de dificuldade, mas avançamos com a obra e com o projeto, não paramos. Continuamos em nome de Jesus, avançamos tremendamente. E vamos continuar avançando em nome de Jesus. Pastor, o senhor é um homem de fé. Irmão, sou um homem que dependo de Deus. E entendi esses princípios aqui. Foi nos dado na mão para fazer fácil, e faça bem feito, irmão. Faça tudo com excelência. Você vai vencer todas as lutas e dificuldades. Quando um homem entende isso, adquire essa sabedoria, tudo que é colocado na mão dele para fazer, ele faz e faz bem feito. Amém? Quer prosperar? Quer prosperar na sua vida? Faça bem feito. Em nome de Jesus, coloque a sua dedicação e tenha a hombridade de assinar embaixo daquela obra que você fez. Aqui quem fez foi o fulano de tal. Eu não, pastor, eu faço as coisas e faço de conta que não fui nem eu, para ninguém me cobrar nada. Não é assim. Eu tenho que ter essa objetividade, saber como fazer as coisas em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos, para vencer o desânimo, aprender a aproveitar o tempo. Tem gente que perde muito tempo. Olha aqui o que está em Efésios. Efésios 5,16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu tenho que me apressar, irmão. Tem muita gente que fica esperando para amanhã, esperando para depois, esperando para mais tarde. Não, hoje eu vou fazer outra coisa. E foge daquilo que tem que fazer. Nós temos que esse objetivo. Eu tenho que fazer, vamos para cima, resolvo, vou para cima, batalho, ajusto o que tem que ajustar e entendo esse princípio. O tempo tem que ser apressado. Porque os dias são maus, as dificuldades virão, as lutas estão aí, vocês estão vendo. Acha que agora é a crise? Não, meu irmão. É tempo de você tomar fôlego, você se refazer. Temos anos pela frente, e os anos que virão, isso foi um teste suave. Pastor, não vai melhorar? Não. Pastor, mas aí é muito terrível. Não, vai ficar pior. Se prepare, porque vai ficar pior. Você tem que aprender com essa situação toda a administrar algumas coisas que você achava que não tinha valor, não tinha importância. Dê valor para a tua família, dê valor para o que você tem, dê valor para os teus, dê valor, invista nas pessoas, invista no seu trabalho, guarde, faça reserva financeira. Amém? Eu vou gastar tudo. Gasta tudo não, porque pode fazer falta amanhã, porque os dias, diz a Bíblia, são maus. Está escrito na Bíblia, acabei de ler. Agora, tem alguma coisa que arrebenta com a questão do ânimo, é a falta de oração, e eu preciso ajustar isso. A Bíblia diz em Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Versículo 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu preciso entender que devo ter uma vida de oração, e eu vou falar com muita sinceridade, irmão. A maioria das causas básicas da falta de ânimo ou do estabelecimento do desânimo na nossa vida é falta de oração. Como que eu vou me animar com tanta notícia ruim? Tanta coisa acontecendo. Concorda ou não?
Se eu parar para começar a olhar os problemas, todas as dificuldades, tudo que está de perspectiva, fica lá, assistindo televisão e escutando notícia ruim no Face. Não dá nem para assistir televisão, né? Na verdade, não dá, né? Você liga, coronavírus. Coronavírus. É um novo ator do telejornal, das novelas, de tudo que está aparecendo. A gente não assiste essas coisas, essa porcaria de novela a gente não assiste. Perdão a expressão, mas é um lixo. Mas tudo é coronavírus. Se você só se alimenta desse lixo todo, como é que você vai ter fé, coragem, ousadia para vencer os problemas? Como? Não tem, irmão. Vá e leia boas notícias na palavra de Deus. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Você também vai vencer. Não tem conversa. Se anime. Pastor, mas olha tudo isso, mas essa conversa é para todo mundo mesmo. Outro dia, eu falei domingo aqui, foi estabelecida uma cultura de terror, de pânico, de desespero, de insegurança. Foi estabelecido tudo isso aí. E agora, como que as pessoas... A gente estava comentando, né? Está liberado o culto, cadê o povo? Está lá, com medo, acovardado, inseguro. Vai que o vírus pega. Engraçado, no carnaval não pegou o vírus. Carnaval o pessoal saiu, pulou, foi para tudo quanto é lugar, andou para cima e para baixo, mas o vírus já estava rolando aqui no Brasil. Desde dezembro lá na China, já estava rolando. Você acha quantas pessoas passaram pela China e foram para o mundo inteiro? Aí só apareceu em março. Coisa nenhuma. Tem muito mais gente infectada do que a gente pensa. Pastor, o senhor está sendo pensado? Não, irmão. Tem que infectar mesmo para você criar anticorpos e acabou. Mas não pode matar, claro, todo problema de contaminação acaba trazendo, infelizmente, óbitos. Mas a população vai criando resistência. Amém? Eu não sou especialista nisso. Mas se for escutar, escute especialista. Não fica escutando notícias sensacionalistas, sem base, sem fundamento. Agora, eu posso dizer uma coisa para você. Com a tua vida de oração em dia, com a tua consagração ao Senhor, com a tua intimidade com Deus, você vai longe em nome de Jesus. Amém? Pastor, o que eu faço? Eu preciso entender tudo isso que está acontecendo. Eu tenho que saber quem é que eu sou em Cristo. A minha identidade em Cristo. Existe, a Bíblia diz, a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Tem ou não tem? A Bíblia diz que tem. Você é uma pessoa qualquer? De jeito nenhum. Você não é qualquer pessoa. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Somos filhos de Deus. Amém? Eu meditei uma palavra aí na célula, né, sobre aquele que diz que é filho de Deus. Mas nós somos filhos de Deus. Somos amados pelo Senhor. O Senhor ama a minha vida, ama a sua vida. Amém? A nossa força, nosso vigor, nossa coragem vem do Senhor. Coloca aí o Salmo 28, versículo 7. Por favor. Salmo 28, versículo 7. Já está aí? Está rápido, hein? Glória a Deus. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Atitude de alguém que confia no Senhor. Que sabe quem é em Deus. Que sabe quem é o seu Deus.
Irmão, preste atenção, amado. Em tudo isso que está acontecendo, você imaginou se Deus largar o seu povo de lado e tipo, estou nem aí? Não, não é assim. O salmista está dizendo exatamente: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. Levanta a cabeça, glorifica a Deus, faça a obra do Senhor, fale de Jesus, declare as promessas de Deus. A coisa mais fácil do mundo que tem é a pessoa que vai perdendo a perspectiva da fé, começar a murmurar, reclamar, falar mal, ver só situação pior. Parece que a cabeça da pessoa é uma sintonia para coisa ruim, só pensa em coisa ruim, só pensa em desgraça, só pensa em fracasso, só pensa no pior. Mas aquele que está firmado no Senhor, aquele que conhece o Senhor, aquele que sabe quem é Deus e quem Ele é em Deus, ele declara as maravilhas de Deus, porque Deus fez, irmão, e Deus não parou de fazer. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez no passado, faz hoje e vai fazer no futuro. Amém? Jesus opera milagres pela fé. Nós não estamos falando de triunfalismo, de achar que agora, né? Tem gente aí que fala cada coisa que você fica impressionado. Nós estamos falando de uma fé firme na palavra. Se algo me acontecer, Deus está no controle. Agora, eu não posso viver pelo temor, eu tenho que viver pela fé, confiando no Senhor. Eu tenho que saber quem é Deus para a minha vida. Eu creio em Deus, mas ando me acovardando, fugindo, só declarando desgraça, só declarando maldição, só declarando problema. Isso não é confiança em Deus. O que vai ser? Agora o repórter falou, irmão, conta-se a experiência de que prenderam uma pessoa, numa guerra, prenderam uma pessoa em um lugar e disseram ali para ele que ele estava numa câmara frigorífica e que ele ia morrer em poucas horas porque estava congelando. Prenderam a pessoa ali dentro. Quando foi no final daquela noite, encontraram a pessoa morta naquela câmara fria. Só que tinha um detalhe: a câmara fria nunca foi ligada. O psicológico da pessoa matou ela. E nós precisamos entender que isso é um ardil de Satanás. O diabo vai lançar mensagem, informação para nos destruir. Ele começa pela mente. Porque se ele nos derrubar na mente, nós já estamos perdidos. Por isso que quando você lê a palavra, é avivado no seu coração uma fé sobrenatural. Quando Golias foi contra Davi, ele foi para destruir Davi. E Davi falou: você vem contra mim com lança, com tudo. E veja, irmão, era desproporcional Davi e o gigante. Davi com a funda e as pedrinhas, o gigante com a armadura, com lanças, com tudo, com habilidade de guerra. Vamos falar pela razão. Era um Fusquinha contra um caminhão, um Volvo. Era isso. Não tinha perspectiva. Porém, Davi tinha um recurso que o gigante não tinha. Qual era o recurso de Davi? Eram as experiências que ele já tinha tido com Deus, as vitórias que ele já tinha com Deus. Simples assim. Davi se posiciona em Deus, não na circunstância. Estão me entendendo bem? É assim que nós vamos vencer no desânimo. Como eu já falei para você, passamos muitas crises e temos vencido todas elas em Cristo Jesus. Uma por uma. Momentos difíceis, dificílimos, e Deus tem nos dado vitória. Algumas batalhas você fala: meu Deus, será que eu vou vencer? Já começa a ter a dúvida. Nós vencemos em nome de Jesus. Vencemos por aquilo que Deus faz.
E aqui seria uma quinta coisa para nós entendermos. Eu queria ler ainda mais um texto da palavra. Está aqui eu vou encontrar rapidinho aqui. Opa. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Já li esse texto, inclusive, já citei ele aqui, né? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu preciso entender isso, irmão, que eu me movo porque eu creio em Deus. Eu me levanto porque eu creio em Deus. Eu enfrento o problema porque eu creio em Deus. Eu não paro, eu continuo, porque eu sei que a Bíblia é verdadeira. E se eu me mostrar fiel ao Senhor, certamente Ele se mostrará fiel a nós. Eu tenho que aprender uma coisa importante na minha mente. Eu preciso aprender a focar novamente a minha mente, a minha fé. Colossenses 3,2 diz o seguinte: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo está dizendo, você quer estar encorajado, quer estar animado, quer estar vivo, quer ter uma fé, quer conquistar, quer vencer as dificuldades, você tem que aprender a pensar nas coisas do alto. Como que eu vou pensar as coisas do alto se a minha televisão está ligada 24 horas por dia, vendo desgraça, miséria e problema e infecção e que morreram e tal? E como? Eu tenho que me ligar em outro canal, nas coisas lá do alto. Tenho que ligar meu WhatsApp com Deus, ler sua palavra, se encher da sua palavra, está focado no Senhor. Irmão, se você quiser vencer, não é olhando para a desgraça, é olhando para a palavra, é renovando a mente, largar a mão de ser Maria, vai com as outras. Porque fulano falou, e daí que ele falou? A minha Bíblia está falando outra coisa. Amém? Eu preciso compreender isso. Paulo me aconselha a renovar a minha mente. Essa mentalidade de lógica, irmão, isso é uma coisa helenista, é uma coisa que vem lá dos gregos e tudo. A lógica, estimular o pensamento, o questionamento. A gente questiona tudo, não aceita nada. Eu preciso aceitar a palavra de Deus como palavra de Deus. Amém? Preciso renovar a minha maneira de pensar. Eu não posso pensar como todo mundo pensa, eu tenho que pensar como os filhos de Deus pensam, nas coisas lá do alto. A minha mente precisa passar por uma reformulação. Eu preciso alimentar a minha fé, o meu raciocínio, a minha lógica, ela tem que ser não natural, ela tem que ser espiritual. Diz que o homem espiritual, diz a Bíblia, discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. Eu preciso compreender a palavra, irmão, e compreender essa verdade. Pastor, como é que eu sou lançado no nível de fé, quando a minha mente, quando o meu coração está impregnado da palavra de Deus? A Bíblia diz, vos farei lembrar. O Espírito Santo nos fará lembrar. Lembrar o quê? Lembrar o depósito que existe na minha vida. Esses dias é que as pessoas ficaram muito em casa, acomodaram a mente, acomodaram a maneira de pensar. Em todo esse tempo, irmão, em todos os dias da pandemia, em todo esse tempo, eu não parei um dia sequer. Se eu sair de casa, pastor, todos os dias. Todos os dias. Parece-me que eu fiquei em casa um dia, por causa da família e tal. Mas eu saí todos os dias. Por que o senhor fez isso? Porque eu não podia entregar o meu coração para o medo. Mas o senhor agiu como? Com irresponsabilidade? Não. Com
com cuidado, com responsabilidade, porém com ousadia. Amém? Amém? Glória a Deus. Saiba de uma coisa, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ninguém escapa aos olhos do Senhor. Oxalá Deus nos encontre no meio dos bons. Não bom porque eu sou melhor, não, porque eu quero fazer para Deus, porque eu quero me dedicar para Ele. Seja ativo, ande, faça o que é necessário. Glória a Deus. Tem um segredo aqui, irmão. Lucas 11:28 diz assim: ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Amém? Amém? Eu preciso entender esses princípios. A Bíblia diz o seguinte, que eu tenho que me alegrar no Senhor. Como que eu vou me alegrar no meio do problema, pastor? Eu tive uma crise com isso quando eu era mais novo na fé. Em tudo dai graças. Eu falei, como que eu vou agradecer por um problema? Na verdade, você não vai agradecer pelo problema, você vai agradecer por aquilo que Deus vai fazer. Como que eu vou me alegrar se eu estou passando por uma crise? Você não vai se alegrar por causa da crise, mas pelo aquilo que Deus faz na crise. Você não está negando, autonegação, dizendo que não existe a dificuldade, mas você está se alegrando porque você crê naquilo que Deus faz no final. Irmão, na história de Deus só tem uma sentença: somos mais que vencedores. A gente já sabe o final da história. O final da história não é aquilo que o diabo tenta nos enredar, seduzir, controlar nossa mente, dizendo que não vai dar certo. O final da história é o seguinte: em Deus somos mais que vencedores. Acabou. Então não entra o desespero. Entra que se alguma coisa não sair conforme eu planejei, está saindo conforme Deus planejou. Ele está no controle. Amém, queridos? Então se alegre no Senhor. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, sempre no Senhor, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Quando eu começo a entender a palavra, eu começo a entender que alegria não é circunstancial. É um comando do Senhor para a minha vida. Eu tenho que me alegrar no Senhor. Mas o que você está dizendo, pastor? Eu estou sentindo tristeza. E a Bíblia não está perguntando se está sentindo tristeza. Ela está dizendo que você tem que se alegrar no Senhor. É um estado que você determina. É uma escolha íntima. Porém, dentro da perspectiva de obediência de Deus, eu vou me alegrar, porque Deus me dá alegria nele. Amém? Glória a Deus. Meu Deus. Vamos entender uma coisa a mais, eu já estou encerrando. Eu tenho que aprender a gerir a minha ira. Como assim, pastor? Tem hora que estou com vontade de fazer alguma coisa e tenho que aprender a gerir a minha ira e a minha insatisfação pelas coisas. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios 4:26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quem que não tem que dar lugar ao diabo? Eu estou no controle. Deus me deu capacidade para entrar no controle da situação. Escute bem o que eu vou falar. Muitas vezes a gente não tem controle dos outros. Alguns até têm, né? Mas a Bíblia diz que eu tenho controle sobre mim mesmo. E eu tenho que exercer essa autoridade, esse controle, sobre o meu emocional, sobre a minha fé. O salmista Davi disse sim: aquietai-vos, aquietai minha alma, porque se perturba dentro de mim, aquietai. Ele manda a sua alma se aquietar. Como quem diz, cala-te. Eu
estou te ordenando, chega, pare com isso agora, porque eu decidi crer no meu Deus, eu decidi declarar a palavra, eu decidi andar na presença do Pai. Aleluia, glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz para fechar o assunto. Tiago 1, 7, 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre ou de vontade dupla, inconstante em todos os seus caminhos, esse homem não alcança nada, nem do Senhor. Porque uma hora ele é 10, outra hora ele é menos 5. Está entendendo? Uma hora ele está dando glória a Deus, outra hora ele está chamando o diabo. Uma hora ele está, por quê? Porque ele vive pela circunstância. Se tratam bem, nossa, hoje que trataram bem. Tratou mal, oh, acabou meu dia, hoje não tenho mais como. Não, não é assim. Vou falar uma coisa para você, irmão. Quem escolhe ser alegre ou ser triste, somos nós mesmos. Está me entendendo? Pastor, mas de vez em quando a gente não levanta triste? É, levanta. E daí? Daí eu decidi que vou me alegrar. Vai embora a tristeza. Sai daqui. Meu Deus é um Deus de alegria, de júbilo, de celebração. Olha para a Bíblia, Deus é um Deus de festas. Deus é um Deus de celebração. Deus quer que se alegre nele. Oh, meu Deus, está difícil de parar aqui, mas eu vou parar, em nome de Jesus. Agora mesmo. Você vai ficar desanimado ainda, irmão? Daí, querido, você vai ficar desanimado? De jeito nenhum. Quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Eu queria ter mais tempo para pregar essa palavra com mais... Tive que acelerar que nem... Eu ia falar que nem o Rubinho Barrichello, mas daí ia ficar ruim, né? E nem o Ayrton. Mas o Ayrton também não deu bom. Deixa quieto. Você precisa de ânimo? Pai, oramos em nome de Jesus. Declaramos um tempo de renovo na mente e no coração dos teus servos. Teu Espírito Santo capacite cada um a obedecer tua palavra, a fazer tua vontade. Que cada um entenda, Deus, esse princípio tão poderoso que o Senhor nos deu. Temos que assumir o controle. Não da vida de ninguém, mas da nossa vida, Senhor. Dizer para nós mesmos que não nos permitimos mais viver cocheando entre dois pensamentos. Ora servindo ao Senhor, ora servindo ao diabo, ora animado, ora desanimado, mas que o Senhor nos capacite, meu Deus, a nos levantar como guerreiros da fé, aprender a combater pela nossa fé, a lutar pela fé que o Senhor colocou em nosso coração, a vencer toda incredulidade, todo desânimo, todo medo. Muitas vezes nos sentimos desanimados porque paramos de crer naquilo que o Senhor pode fazer. Nos capacite a crer. Senhor, que a tua palavra seja verdade, que as nossas emoções sejam mentira. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a autoridade mesmo para vencer o poder das trevas. Em nome do Senhor Jesus, oramos e pedimos que o Senhor abençoe os teus servos. Existem muitos planos, muitos projetos, muitos objetivos aqui, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor alcance a vida de cada um dos teus filhos. E ainda em meio à crise, em meio à pandemia, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, somos mais que vencedores, segundo a tua palavra. Não segundo os fatos, não segundo as nossas emoções. A tua palavra diz que somos mais que vencedores. E assim cremos em nome de Jesus. Diga amém comigo. Glória a Deus.